Você sabia que ao calibrar o pneu do seu carro, bicicleta ou até mesmo moto, incorretamente pode causar danos à sua segurança? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estudar sobre os gases, estudo dos gases. E gases é relacionado ao quê? Gases é relacionado a três tipos, a três características. Primeiramente, pressão, volume e temperatura. Essas três características estão muito relacionadas aos gases, por quê? Primeiro, a pressão. Se você tem, por exemplo, um pneu, certo? Beleza. E aqui, dentro desse pneu, temos gases, certo? Beleza. Dentro desse pneu, dentro desse... esqueci como que chama o nome que fica lá dentro. Mas dentro desse pneu fica o quê? Os gases que têm relação com a pressão, porque quanto maior a pressão lá dentro, mais ele vai encher. E pode ser que o pneu fique até um pouco maior. Certo? Porque você vai colocar mais gases e vai aumentar a pressão. Aumentando a pressão, você colocando mais gás dentro desse pneu, você vai aumentar o volume desses gases. Ou seja, ele vai ficar em um volume maior. Certo? Beleza. Mas aí, e o que a temperatura tem a ver com isso? Se você coloca uma determinada quantidade de volume dentro desse pneu, em uma determinada pressão, o que a temperatura vai interferir? Se você aquecer, colocar uma chama aqui, que seja alguma coisa para esquentar, colocou essa chama que vai esquentar, as moléculas de gases que estão dentro desse pneu, elas vão começar a se agitar. Certo? Elas começando a se agitar, vai começar a aumentar a pressão. Aumentando a pressão, ela vai tentar expandir o volume, certo? Então, se ela tentar expandir o volume, e se esse pneu tem a capacidade máxima e já está em sua capacidade máxima, e vai tentar, as moléculas de gases, ao se movimentar, vão tentar expandir o volume, o que pode acontecer? Esse pneu pode vir a estourar. Certo? Então, aí as moléculas que estão se movimentando mais rápido, vamos dizer assim, elas vão fazer o quê? Vão se movimentar e vão começar a se dissipar aí para fora. Ok? Então, é basicamente isso. É a nossa introdução. Eita! A nossa introduçãozinha aqui. Beleza. Agora, nós vamos para colocar uma formulazinha que relacione os três. Que é a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1. Igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. O que é esse igual? O que é pressão 1, pressão 2, volume 1, volume 2? Enfim, é o que? Ele está simplesmente comparando, vamos dizer assim, um pneu, alguma coisa com outro. Então, você está igualando os dois, certo? Isso é a equação geral dos gases perfeitos. Beleza, aí nós temos a lei de Boyle, não sei pronunciar isso aqui, gente. Desculpa, mas eu não sei pronunciar. Beleza, nós temos a lei de Boyle, sei lá, que vai copiar a equação geral dos gases, porém, na lei de Boyle, enfim, ó, você vai copiar, trocar de pincel, só um minuto. Calma, se você estiver copiando, não copie ainda. Só espera terminar de explicar isso aqui para você copiar.
Beleza, você vai copiar a equação geral dos gases. Porém, na lei de Boyle, sei lá, não sei pronunciar, ela vai determinar o quê? Que as temperaturas de ambos sejam constantes. Se a temperatura de ambos são constantes, ou seja, são iguais, você pode fazer o quê? Vamos supor que isso aqui seja igual a 1 e esse aqui seja igual a 1. Não, 1 não, porque senão você já vai cortar direto, né? Vou colocar 2. Isso aqui seja igual a 2. Se tiver em lados opostos fazendo a mesma coisa, dividindo, você pode simplesmente fazer o quê? Simplificar, cortar. Então, o que você vai fazer? Na lei de Boyle, você vai copiar a equação geral, porém sem a temperatura. Aí, ficou fácil. É menos uma coisa para você decorar. Aí, ó. Vai ficar assim. Ó, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Então, ó, só para lembrar aqui, temperatura. Temperatura é o quê? Constante. Ok? Fechou. Aí, nós temos a lei de Lussac, enfim, não sei. Não sei pronunciar, mas é a lei desse cara aqui, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos copiar a equação geral dos gases perfeitos aqui. Então vamos lá. Pressão 1 vezes volume 1 dividido por... Eu descobri que não estava gravando nada do que eu estava falando. Estava falando sozinho aqui. Então, vamos lá. Apagar tudo de novo, para explicar tudo de novo. Bom, continuando. Na lei desse cara aqui, ó, que eu não sei falar, Lussac, não sei falar. Se aqui a temperatura era constante, nesse aqui, desse cara aqui, quem vai ser constante vai ser a pressão. Então, se a pressão for constante, nós vamos simplificá-la dos dois lados, em ambos os lados. Como que vai ficar? Nós vamos cortar a pressão e cortar a pressão, simplificar, vai sobrar volume 1 sobre temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Então vamos lá, volume. Aí eu descobri que meu pincel também não está pegando. Sobre temperatura 1 é igual sobre temperatura 2, ok? Então nós sabemos que aqui a pressão ela é o quê? Constante. Beleza. Então aqui se a temperatura é constante, aqui se a pressão é constante, o que restou? O volume. Então, na lei de Charles, quem que será constante vai ser o volume. Então, se eu tirar o volume daqui e tirar o volume daqui, simplificando-os, porque eles são constantes, vai sobrar pressão sobre temperatura, pressão sobre temperatura. Então vai ficar. Acho que não está pegando, eu tô com o pincel de ponta cabeça, né? Se eu escrever assim, não pega também. Gente, eu preciso de um pincel urgente, fica a dica. Estou precisando de pincel, meu aniversário está chegando. Vamos lá, troquei. Acho que eles estão cansados. Pressão sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre quem? Temperatura 2. Mas aí ficou fácil, por quê? Porque quem que não está aqui? É o volume. Então, quem que é constante? Volume. Estão chegando, será? Nossa, agora ficou ruim, hein? Tá, escrevam aí. Quem é constante é o volume. Deixa eu ver se agora vai. Bom, se você estiver chegando bem. Se não, na lei de Charles, quem é constante é o volume, ok? É basicamente isso que você tem que saber. O que mais que vocês têm que saber? É o que? A relação entre a massa e o número de mols, que é o que? Melhor apagar e escrever de novo.
Já volto. Aí nós temos a relação entre a massa e o número de mols. Primeiramente, aí nós temos uma formulazinha, né, que relaciona o número de mols, que é igual a massa do gás dividido pela massa molar. Ficou desproporcional esse M e M aqui? Ficou, mas é para entender que esse M aqui é um Mzinho minúsculo e o M de baixo é M maiúsculo. Eu fiz os dois do mesmo tamanho, aí ficou parecendo que era a mesma coisa. Eu roubei o pincel da minha irmã, por isso que tá pegando. Aí nós temos a equação de Clapeyron, não sei falar inglês, que relaciona a pressão, volume e a temperatura, porém ela relaciona com o número de quem? Número de mols. E esse R, da onde veio esse R aqui? Esse R é uma constante que tem dois valores. Esse aqui é o valor usual e esse aqui é o valor do sistema internacional. O valor valor usual é 0,82 litros atm por Kelvin mol. E o valor do sistema internacional é 0,31, não é 0,31, é 0,31, deixa eu ver. Não, é 8,31. 8,31 joules por mol Kelvin, certo? Então, temos só mais essas duas aí relações. Basicamente, você vai usar isso daqui. O exercício ele vai falar assim, tem um gás que não sei o que, com a pressão tal e a temperatura tal. E outro gás com a pressão tal, acha a temperatura. Aí, você não vai precisar saber qual lei que é. Você só vai descartar o volume, porque ele não te deu no exercício. Então, você sabe que o volume é constante. Você só vai usar a pressão e a temperatura. Agora, caso ele te dê o volume, caso ele te dê os três, né, as três características, pressão, volume e temperatura, aí você vai usar a equação geral dos gases perfeitos, ok? Basicamente isso, vou falar mais dois exercícios, fazer mais dois exercícios e já volto. Legal. Eu vou fazer dois exercícios com vocês para fixar melhor, para ver se tá tudo certo. Vou colocar o exercício na tela. Um gás está confinado em um recipiente com paredes deformáveis a temperatura de 27 graus Celsius e volume de 10 litros. Em seguida, sofre uma transformação isobárica e a sua temperatura aumenta. Sabendo que o volume ocupado pelo gás no fim da transformação vale 15 litros, calcule a variação da temperatura sofrida pelo gás em graus Celsius. Olha, eu vou ler com vocês de novo, novamente, para ir colocando os dados, escrevendo os dados, ok? Bom, um gás está confinado em um recipiente com paredes deformáveis a temperatura de 27 graus Celsius. Nesse estudo de pressão, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, logo, se está em graus Celsius, se o exercício deu em graus Celsius, você vai fazer o quê? A variação de temperatura é igual a 27 graus Celsius, porém em Kelvin. Você vai o quê? Somar com 273, ok? Isso aqui vai dar a temperatura em kelvins, ok? Então, 27 mais 273 vai dar o quê? 300 kelvins. Aí, nós achamos a nossa temperatura, que é 300 kelvins. Isso que nós vamos poder usar, tá? O 300. Aí, beleza. E o volume de 10 litros? Então, a temperatura 1 é igual a 300. E o volume 1 é igual a 10 litros. Ok? Em seguida, sofre uma transformação isobárica. Você precisa saber o que é uma transformação isobárica? Precisa. Mas se caso na prova você esquecer, der branco, enfim. Você olha o exercício, gente. O que o exercício deu? Ele deu a variação de temperatura, ele deu o volume. Vê até o final do exercício. Se ele te der mais alguma característica, você vai ter que usar. Mas se ele não te der nenhuma característica, você só vai usar esse. Aí você vai saber que a transformação isobárica é uma transformação que a pressão é constante.
A pressão é constante, ok? Então, você vê, se no final, até o final do exercício não falar nada sobre pressão, você não vai usá-la. Então, você vai saber que a isobárica, né? A transformação isobárica é onde a pressão é constante, ok? Então, vamos lá, vamos continuar a ler. Em seguida, sofre uma transformação isobárica e sua temperatura aumenta. Sabendo que o volume ocupado pelo gás no fim da transformação vale 15 litros. Então, ó, o volume 2 é igual a 15 litros. Calcule a variação da temperatura sofrida pelo gás em graus Celsius, ok? Ele quer em graus Celsius. Depois eu tenho que transformar de novo. Então eu poderia usar essa, né? Se ele está pedindo em graus Celsius. Mas vamos usar essa daqui para vocês verem que nós podemos e temos como transformar, ok? Então o que ele quer? A variação de temperatura 2, ok? Você vai fazer o quê? Você vai substituir na fórmula. Qual fórmula? Ué, vê a fórmula, a equação geral dos gases perfeitos. Não é pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 igual pressão 2 vezes volume 2 dividido por quem? Temperatura 2. Se você sabe que a pressão, ele não te deu nenhuma característica de pressão, e você sabe que é uma transformação isobárica, você vai simplesmente cancelar a pressão, ok? O volume 1 ele te deu, cadê o volume 1? 10 litros. 10 sobre a temperatura 1, ele te deu que é 27 graus Celsius. Porém, nós vamos usar em Kelvin, depois nós transformamos, não tem problema, ok? 300, corta os zeros acima e zero embaixo já. Aí nós temos sobre o volume 2, que é 15 litros, dividido pela temperatura 2. A variação de temperatura 2 é o que ele quer. Então, nós vamos deixar assim. Você vai multiplicar em cruz e ver o resultado. Temperatura 2 é igual, uma vez temperatura 2 é igual a 30 vezes 15, não sei, o que eu vou fazer? Rapidinho aqui, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3, 0, 5, 4, 450. Temperatura 2 é igual a 450, o que? Kelvins. De kelvins, para você transformar para graus Celsius, aqui você somou 273. Aqui você vai subtrair 273. Não sei, faço a conta. Quanto que é 0 menos 3? Ó, cancelo 5, corto 5 e passo 1 para lá. 10 menos 3, 7. Aqui sobra 4, certo? Quanto que é 4 menos 7? Não dá, eu corto 4, coloco 1 aqui. 14 menos 7 dá 7. Beleza. Aqui sobra o quê? 3, nesse 4 que eu cortei. 3 menos 2, 1. Vai dar 177 graus Celsius. Tá aí, o exercício é letra... não tem letra. Então ele é uma questão aberta, né? Vai dar 177 graus Celsius. Certo? Esse é um dos exercícios. E daí nós temos o outro exercício que é da quê? Da FUVEST. Vou colocar aí na tela para vocês. Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros fornecem para a respiração a cada minuto cerca de 40 litros de ar, à pressão atmosférica e à temperatura ambiente. A temperatura durante todo o processo permanece constante. Nesse caso, a duração do ar de um desses cilindros seria de aproximadamente... Bom, eu vou ler a questão novamente e vou ir rapidinho colocando os dados do exercício. Ó, é um texto, né, cansativozinho e tal. Aí vou pular. Quando acionados os cilindros, fornecem para a respiração a cada minuto cerca de 40 litros de ar. Ou seja, em um minuto, ó, a cada minuto fornece 40 litros de ar. Então, ó, em um minuto, eu tenho 40 litros de ar. Certo? Beleza. Essa informação é útil? É útil. Por quê? Nós vamos saber mais um pouquinho para frente.
Aí nós temos o quadro, né, que eu coloquei aí. Ó, presta atenção nesse quadro. É o volume, tem 9 litros. Então vamos lá. Volume 1, 9 litros. Aí ele dá o quê? A pressão interna, pressão 1, é igual a 200 atm, ok? E daí ele não dá, o único dado que ele dá é o quê? A pressão atmosférica, o quê? Local, que é 1 atm. Então a pressão 2 é igual a 1 atm. Mas calma, como que eu vou saber? Ele só deu assim, dados, pressão atmosférica local 1 atm. Como que eu vou saber que a pressão 2 é 1 atm? Bom, se ele te deu a pressão do gás, do cilindro, qual que é a outra pressão que ele te deu? A pressão atmosférica. Então você tem que saber, por definição, que ele está comparando a pressão do cilindro e a pressão, a pressão do local, a pressão atmosférica do local. Certo? Então nós sabemos que a pressão 2 é 1 atm. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar na fórmula. Mais para frente ele diz a temperatura durante todo o processo permanece constante. Então, ó, no exercício da FUVEST, que vamos dizer assim, difíceis, né? Ele já fala que a temperatura é constante. Mas daí logo embaixo ela joga bomba, né? Ela fala. Nesse caso, a duração de ar de um desses cilindros seria de aproximadamente. Então ela quer saber a duração. Ela quer saber o quê? O tempo. Mas calma, na fórmula geral dos gases é o quê? Pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual. Você quer temperatura, tá? Não é tempo. Pressão 2 vezes volume 2 dividido por quem? Temperatura 2. Aí, o que ele falou? Que a temperatura é constante. Beleza, o que eu vou fazer? Cortar de um lado, cortar de outro. Sobrou só pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Isso foi o que sobrou da nossa fórmula, porque no próprio exercício ele falou que a temperatura era constante. Certo? Aí, o que ele deu? A pressão 1 ele deu. Cadê? Pressão 1 ele deu. 200 atm. Vezes o volume 1 ele deu? Deu, que é 9 litros. É igual. A pressão 2 ele deu? Deu. Lembra que ele comparou a pressão atmosférica do local, que é 1 atm? Então, a pressão 2 é 1. Vezes o volume 2, que é o que ele não me deu. Então, é o que eu quero achar. Vamos dizer assim. Volume 2. Não é o que eu quero achar, por quê? Porque eu quero achar o tempo. Mas nós vamos fazer até nós encontrar uma forma de achar o tempo. Eu vou saber o volume total da atmosférica do cilindro, né? Vamos dizer assim. Do cilindro dos bombeiros lá. 200 vezes 9 dá 1.800, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso. 1.800. 1.800 é igual a 1 vezes V2. Ok? Então, o volume 2 é igual a 1.800. Esse é o volume total. Mas lembra que ele falou que em 1 minuto ele tem 40 litros de volume, vamos dizer assim. Ó, aqui ele diz, a cada minuto, cerca de 40 litros de ar, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente. Então ele está falando que a cerca de 1 minuto tem 40 litros de quê? De ar. E aqui nós temos 1.800 volume, né? Vamos dizer assim, volume 2 é 1.800. Então, o exercício deu que tem um cilindro com 40 litros de gás, certo? E ele é liberado em 1 minuto. Então, ó, 1 minuto está para 40 litros. E X minutos está para quantos? Eu achei, vamos dizer assim, um volume de 1.800 litros. Então, X minutos está para 1.800 litros. Se eu fizer a regra de 3, vai resultar assim. Ficar 40x é igual a 1.800. Aí vai ficar x é igual a 1.800. O 40 que estava multiplicando x vai passar dividindo. 1.800 dividido por 40. Quarto zero em cima com zero embaixo. 180 dividido por 4
é igual a 45. 45 o quê? Minutos. Foi o que o exercício pediu, ok? Tá aí resolvido o exercício. Então, é isso. Até a próxima.